Começar a gravação. Pronto. Pode ir. Bem, e cá estou eu fazendo o react da minha live, né? Enfim, a hipocrisia. Bem, o conteúdo em si que eu tinha trabalhado acabou sendo bem curto. Eu cheguei na live com a expectativa de fazer realmente ela em grupo, trocando ideia com o pessoal. Mas, enfim, no geral, eu acredito que deu para improvisar bastante durante a apresentação. Não, no caso, hipocrisia, porque eu falei que na live que eu achava estranho demais, tipo, as pessoas fazerem reacts dos próprios reacts. Aí eu tô meio que fazendo isso agora durante a live. Uhum. Eu achei sensacional a tua capacidade de pré-planejamento, Vitor, e de improviso. Você tinha um esqueleto de conteúdo para falar, né? Você tinha uma base, mas ao mesmo tempo que você tinha uma base, você foi acrescentando novas ideias e também você foi interagindo comigo a partir das perguntas que eu lançava para você. E o discurso foi assumindo uma configuração, um formato, na medida que o diálogo ia sendo produzido, né? Como você se sentiu nesse processo? A Clara interagiu aqui com a gente e disse assim, o mundo não gira, ele capota. Explica para a gente, claro, o que isso quer dizer. Pode abrir o microfone e falar também, ligar a câmera, que a gente está fazendo um registro aqui, estabelecendo uma rede de conteúdos para troca de conhecimento. Isso aqui é um exercício prático muito interessante, porque a gente vai criando ideias em cima de ideias. É um exercício de brainstorm bem legal, até de criação publicitária, né? Que envolve também a redação publicitária, não só gestão de redes. Ah, sim, entendi. Sim, Vitão, continua, por favor. Não, a respeito desse, vamos dizer, improviso orgânico, foi bem tranquilo, porque realmente é o estilo que eu gosto de apresentar. Não ter um discurso completo feito, mas ter tópicos que eu achei interessante e na hora criado. Enquanto a questão das perguntas, Léo, foi sem nenhum problema que a respeito desse vídeo, eu já tinha discutido ele com os meus pais faz, acho que uns 3 ou 4 meses. Foi na época do lançamento. Então, meio que alguns conteúdos que você me perguntava, eu já tinha uma discussão base e só utilizei ela, reutilizei. Uhum. É muito interessante você compartilhar com a gente o fato de que isso é debate realizado dentro de casa, né, Vitor? Eu achei sensacional isso aí que você falou. Por quê? Porque é uma coisa que faz parte do conteúdo da nossa disciplina, mas envolve diretamente a realidade da qual a gente participa, né? Uhum, E aí você exatamente. também tem isso na relação com a família, né? É muito legal saber dessa informação. Tem uma expressão que você utilizou aqui que é improviso orgânico, né? Eu adorei essa definição. Você tirou ela de algum canto? Não, eu só acabei de digitar as palavras e parecia que fazia sentido. Tava improvisando, mas de forma natural. Aham, muito interessante. E aí, Vitor, quando você se vê falando, quando você observa os seus gestos, o que você sente? O que você avalia, né? Como é que você, qual é a impressão que você tem de você mesmo ao se ver nesse processo de construção de conteúdo em rede social e de produção Assim, de discurso em geral, né? Vale. assim, visualmente falando, eu vejo cansaço, né? Que assim, essas aulas de manhã são para São esgotar pes- nego, né? é, Mas, sei lá, não tenho uma opinião muito formada sobre isso. Eu só boto lá e pego o baile. uhum. Excelente. Eu gostei, o que eu gosto mais de muitos de vocês é a determinação de estar aqui comigo, tá entendendo? Mesmo o conteúdo podendo ser ficando postado lá no Google Salão, o pessoal podendo ver depois, essa coisa de você controlar, de você ter um rigor em cima dos seus horários, isso, querendo ou não, vai ajudar muito na hora de você ter uma boa relação com o pessoal da empresa, entende? É aquela coisa, né? Quem acorda cedo, madruga, né? Olha aí, ó. Aí os comentários que vão passando, né? E os diálogos que são produzidos. Aí o que é que a gente tem aí com um novo método de discurso publicitário? Era sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês também. Quando a gente está aqui conversando sobre os discursos que foram anteriormente produzidos e vai um discurso em cima de outro, Vitão, o que é que a gente tem? A gente tem uma cadeia de significados que se expande infinitamente, que não tem limites de multiplicação. É um discurso que vai se multiplicando a ponto de que o sentido nunca está fechado.
Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso para a gente. Essa cadeia de significados que vão se espalhando, né, na medida que a gente vai conversando, né? Porque parece que as redes sociais dependem necessariamente também desse tipo de produção discursiva para existirem, né? No caso da relação publicitária, a gente tem que valorizar nesse sentido também, né? Uma produção infinita de discurso onde você não tem ponto de chegada, não tem ponto de partida nem ponto de chegada. Você tem um jogo aberto, né? Um campo limpo de expressão de fala. E aí eu gostaria que você falasse um pouco sobre, e os outros colegas também, por favor, participem, conversem um pouco sobre esse conteúdo. Pode falar, por favor. Esse ponto eu vejo uma relação direta com a literatura em si. E, tipo assim, quando a gente está lendo alguma coisa, cada pessoa vai ter uma interpretação a respeito do tema, mas no fundo ninguém sabe realmente o que o autor do conteúdo realmente queria passar no final, a sua mensagem. Então, é como se fosse um ciclo temporal, que tipo, não tem início nem fim, apenas diferentes perspectivas de uma mesma realidade. Aí eu vejo esse tipo de discussão como dessa forma. Por exemplo, enquanto estava fazendo a live, eu estava voltado para o conteúdo específico, agora que acabou, eu já estou com uma perspectiva completamente diferente sobre o que eu acabei de abordar. Aí, enfim, tem até um ditado a respeito de você nunca entra duas vezes no mesmo rio, que seria o que está acontecendo agora. Sensacional. E é interessante, né, Vitor, porque, de algum modo, a gente tem o que o Humberto Eco chamava de obra aberta, sabe? É, Umberto Eco, né, que é um pensador italiano, ele desenvolve essa ideia de obra aberta, onde você, na verdade, cria uma cadeia de significados que vai se expandindo infinitamente, e a redação publicitária ela pode pegar carona nessa ideia de obra aberta do Umberto Eco. Né? Se você lançou uma ideia e afirmou alguma coisa, mas em cima daquela afirmação você já repensa a afirmação e coloca outras coisas no lugar, você tem uma ideia muito interessante de infinitude discursiva. Né? Como é que você acha que o redator publicitário pode se apropriar disso, Vitor? Né? E outros colegas também, eu estou chamando o pessoal para participar aqui, né? Para que a gente consiga produzir métodos cada vez mais potentes de comunicação para vender um produto. É Bem, isso que digo. nesse caso daí, eu vejo novamente como dois estilos literários que eu estudei algum tempo atrás. O primeiro deles é essa construção arquitetada, que é geralmente o que a gente faz quando tem um trabalho com prazo. Ah, não, eu pensei nisso, eu vou usar elemento X, Y e Z para construir a obra. Como também o texto orgânico, que, por exemplo, você começa com um conceito X e meio que planta a sementinha e deixa ali crescendo para ver qual seria o resultado. E, para mim, eu gosto de trabalhar misturando um pouco de cada. Tipo, antes de começar, eu já sabia o caminho que eu iria seguir, a base que eu queria utilizar, tanto em redação publicitária, apresentação, enfim, conteúdos em geral. Mas com o tempo eu vou direcionando para a rota que eu acho que é mais interessante. Ó, Vitor, esse aqui é o texto que eu comentei contigo do Humberto Eco, obra aberta, de estética, né? Ele é um antropólogo, ele é um filósofo, ele tem uma formação muito plural. Humberto Eco foi um grande pensador dos nossos tempos, né? E ele fala exatamente coisas que você tinha falado anteriormente aqui na nossa conversa. Por exemplo, a ideia de improviso orgânico, né? A ideia de você repensar o seu discurso logo após produzir esse discurso, né? E aí eu gostaria e ele também era um grande pensador da literatura. Eu deixo a dica para que muitos colegas possam pensar a respeito do que a gente está conversando aqui. Por quê? Porque quanto mais plural for o discurso, maior a potência criativa. Né? E aí, Vitor, para a gente finalizar, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa coisa da liberdade de criação por meio dessa produção infinita de discurso. Fala um pouquinho para a gente. Em que sentido especificamente, Léo? No, Na abrangência dela ou isso, no âmbito isso. pessoal? Isso, no sentido profissional mesmo, no sentido da criação publicitária.
Bem, eu particularmente gosto muito dessa ideia de estudar os mais diversos conteúdos e utilizá-los de forma quase que aleatória para publicidade, para sempre deixar pegando os mais variados pontos. Porém, tem algo específico que eu particularmente não gosto na multimídia, que muitas vezes a gente tem que ter um pensamento fechado, uma criatividade restrita. Que, por exemplo, eu sei que eu não posso exercer todo o meu potencial em um trabalho que quer os tópicos X, Y e Z. Ou seja, na minha visão, muitas vezes a gente acaba sendo limitado pelo contratante e não pode realmente executar aquilo que vê, vamos dizer assim, a obra geral. Apenas, vamos dizer assim, uma fração do que a outra pessoa quer. Aí fica aquele questionamento, beleza, a gente trabalha com criação de artes gráficas, mas a gente realmente está criando ou só está esculpindo, só está pintando a ideia de uma outra pessoa? E de que forma isso realmente afeta na nossa abrangência externa? Porque, por exemplo, você pode muito bem fazer um trabalho que você não gosta, que você é contra, mas por necessidade você acaba tendo que utilizá-lo. No caso, seguindo nosso sistema de capitalista e tal. Enfim, é um tópico que eu não curto atualmente na multimídia. Mas é a vida, né? Vitor, e é engraçado você falar sobre isso, porque é exatamente isso que a gente estava discutindo nas últimas aulas de geração publicitária, que é a questão da sociedade do consumo e da indústria cultural. Até que ponto o mundo da publicidade não vai nos fazendo repetir as mesmas ideias que já foram lançadas, porque o único objetivo que basta é da venda do produto, né? E as ideias ficam fechadas, né? A criação vai ficando engessada. E é exatamente isso que eu gostaria de ter conversado com muitos de vocês na aula de hoje, na produção de lives, né? Por isso que eu estava pedindo para vocês produzirem e entregarem aqueles textos, né? Aqueles textos que foram enviados para mim, né, eram ponto de partida para a gente pensar justamente o que você acabou de dizer, né? Que é exatamente fazer uma crítica à atividade da publicidade e propaganda, à atividade da multimídia, quando ela só serve para reiterar o mundo do consumo, só serve para reiterar os impulsos do capitalismo, para fechar as ideias, impedir a liberdade criativa. E aí o seu comentário, ele é extremamente pertinente, ele é extremamente adequado ao que a gente estava tentando passar na aula de hoje. Você foi exatamente no ponto que o professor esperava que a gente chegasse. E aí, para fechar, é, faz uma consideração final em torno dessa ideia que eu achei sensacional, por favor. Bem, a respeito dessa ideia, é algo que eu vim observando já nos últimos anos que me incomoda profundamente, que é a questão do clichê. Que basicamente Perfeito. a gente não pode fazer algo novo, algo inovador, porque na maioria dos casos não vende. A gente vê isso em publicidade, literatura, filmes, desenhos. Todas as coisas, por mais novas ou inovadoras que sejam, sempre parece ser mais do mesmo. Trabalhando nisso, que eu sempre gosto de pesquisar assuntos que são tanto, vamos dizer assim, polêmicos, tabus, grotescos, porque eles geralmente têm uma liberdade muito maior de falar a respeito do que o nosso politicamente correto atual, nossas, entre aspas, políticas atuais, não deixam. Enfim, acaba sendo os assuntos que mais me interessam agora para estudar sobre. Sensacional, Vitor. E você ainda falou de outro conceito extremamente interessante, que é a ideia de clichê, né? O que é uma imagem clichê? O que é um conceito clichê? É aquele conceito que está modelado para cumprir certos objetivos e, tipo assim, é como se você tivesse uma moldura, né, Vitor? E você não Uhum. pudesse sair dessa moldura se você quiser vender um produto. Se você sair dessa moldura, você passa a não fazer uma comunicação que esteja de acordo com o público-alvo, com o mercado que tá lá à disposição. E aí, Vitor, eu gostaria de parabenizá-lo, né? Foi excelente isso que você falou, porque quando você fala, você cumpriu o objetivo que a gente tinha traçado para essa aula, que é debater sobre os limites da nossa atividade profissional, os limites da capacidade de produção de discurso dentro do ambiente da publicidade e propaganda, dentro do ambiente da multimídia.
né? E os limites da própria redação publicitária. Quando a gente compreende esses limites, quando a gente sabe exatamente entender de um ponto de vista crítico qual é a natureza da nossa profissão, a gente acaba querendo ou não, amadurecendo em relação a uma série de coisas, né? Porque a melhor coisa que a gente faz quando a gente olha de frente para a nossa profissão é saber até onde a gente pode ir e até onde a gente não pode, para poder depois, quem sabe, produzir novas alternativas e novas possibilidades, né? Então, muito obrigado pela atenção, Vitor, foi excelente. Esse debate aqui ficou até tão interessante, ou mais interessante do que aquele que você colocou na live. E aí eu vou colocar também no YouTube. Aí, Vitor, faz propaganda dessa nossa conversa para os outros alunos, para que a gente possa incentivá-los também a participar e produzir esse tipo de debate, né? Eu tenho muito orgulho de você e da turma de vocês, né, de um modo geral, né? Então, se a gente puder confiar que esse tipo de debate ele é importante para a nossa formação e para a divulgação da nossa profissão, né, isso aí é muito bem-vindo para todos nós, né? Viu? Então, eu vou encerrando a nossa aula aqui, tá bom, gente? E se vocês precisarem de qualquer coisa, eu estou à disposição. Certo, Joia? obrigado.